Ele é um livro que ele diz para você, ó, se você for seguir a Cristo, se você for imitar Cristo, vão ter consequências. E essas consequências, às vezes, não vai ser nada boa. Até onde vai a sua dedicação e o seu amor por Jesus? Essa é a pergunta que a gente se faz durante toda a leitura desse livro. Em Seus Passos, o que faria Jesus é um clássico da literatura cristã. E aqui nós vamos ver vários personagens que, através de um acontecimento ali meio engraçado até, né? A história de como começa esse livro aqui é simplesmente surpreendente e esse livro ele já te prende no começo do livro. Como é que é o começo do livro? Um cara que está procurando um emprego, não consegue achar emprego, entra dentro da igreja, até porque assim ele foi na casa de todos os fiéis, ou na grande parte, e nenhum deu a ele atenção, nenhum deu a ele comida, nenhum deu a ele um trabalho, nenhum deu a ele uma chance. Então assim, nenhum dos fiéis fez o que aquele homem acreditaria que Jesus fizesse. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história não de um personagem, mas sim de vários personagens, que eles vão se submeter a um desafio. Que esse desafio é, se eu não me engano, é por um ano, você sempre nas suas decisões, você fazer exatamente o que você fielmente acredita que Jesus faria. E isso vai de coisas simples às coisas muito grandes e até polêmicas, como por exemplo, denunciar o seu trabalho por roubo. O começo desse livro já começa com uma grande exortação. E esse homem que não conseguiu a ajuda de ninguém, vai até a igreja e começa a exortar todos, inclusive o pastor. O discurso dele é simplesmente emocionante e vai até lá no fundo da sua alma. E ele pergunta que se Jesus estivesse ali, Jesus faria exatamente o que aquelas pessoas fazem? Será que Jesus teria as mesmas atitudes que Confesso pra vocês que foi muito bom acompanhar essa história, porque como eu falei pra vocês, não foi apenas um personagem, sim, foram vários personagens com várias vivências, experiências e decisões muito diferentes uma da outra. Por exemplo, aqui eu vou citar 2 exemplos só, tá? Eu vou citar 3 exemplos, que foi o que mais, né, digamos que me tocaram, que eu mais lembro, né, o que mais me chamou a atenção, né? Que o primeiro exemplo é de uma jovem que ela tem uma voz maravilhosa e ela é convidada para fazer parte de um grupo de canto, que é um grupo muito famoso. Mas ela simplesmente, gente, ela nega esse trabalho, essa oportunidade, porque ela acredita que Jesus não venderia o seu dom. E não é à toa que esse livro ele é um clássico, porque nos dias de hoje, o que nós mais vemos por aí são pessoas vendendo o seu dom. Principalmente quando fala do dom de cantar, né? Quem tem aquela voz bem bonita, muitos infelizmente se vendem ao mercado de trabalho, né? Mas aqui nós vamos acompanhar a história de uma jovem que disse não ao vender o seu dom. Também outra experiência aqui que é muito tocante, muito marcante nesse livro, é de um homem que ele trabalha em uma empresa e nessa empresa ele descobre que tá tendo roubo, alguma coisa assim, sabe? E depois de um tempo, depois de refletir, ele simplesmente fala que não vai mais trabalhar ali, se eu não me engano ele se demite ou ele espera demitirem ele, mas ele denuncia todo aquele roubo. Então assim, gente, por isso que esse livro ele é um clássico, né? Porque ele permanece atual até nos dias de hoje. Outro também exemplo que eu quero citar aqui pra vocês é de uma jovem que ela é muito rica, ela é herdeira, tem todo aquele dinheiro, aquela grana, mas ela não quer usar como a avó dela gostaria que ela usasse. Ela investe esse dinheiro em fazer casas, em ajudar pessoas que estão em necessidade. Inclusive, é muito linda a história dela com a jovem aqui, outra personagem que aparece. Essa outra personagem era viciada em álcool, em drogas, e essa jovem que vai negar esse dinheiro, ela não nega o dinheiro, mas ela nega usar o dinheiro de uma forma que não glorifique a Deus, entendeu? E é muito lindo você acompanhar a história delas, porque a jovem simplesmente ajuda ela a se recuperar, a encontrar Cristo, sofrem perseguições lá na comunidade, né? Então assim, é um livro que vale a pena você ler pelo menos uma vez na sua vida. Outro exemplo que eu quero citar aqui para vocês é o exemplo de um dono do jornal. Ele tem um jornal, ele escolhe lá o que vai ser posto no seu jornal e por ele acreditar que Cristo não usaria o seu trabalho para divulgar mentiras, para divulgar violência, ele muda totalmente a forma como a notícia é impressa, né? Ele muda as notícias que serão impressas no seu jornal. E ele para de divulgar, por exemplo, política, ele para de divulgar violência, e ele começa a divulgar coisas, digamos que mais cotidianas e até um pouco sobre religião.
Nisso ele perde, né, muitos clientes ali que compravam o seu jornal deixam de comprar dele, até porque não tem mais o que interessa a eles ali no jornal. É por isso que esse livro ele é tão interessante, ele te toca muito, é um livro assim, cara, que vale muito a pena você ler, principalmente nos dias de hoje, porque ele é um livro que ele não trata o evangelho de uma forma simples, como se o evangelho fosse só bênção, só lucro, entende? Ele é um livro que ele diz pra você, ó, se você for seguir a Cristo, se você for imitar Cristo, vão ter consequências. E essas consequências, às vezes, não vai ser nada boa. É um livro que te mostra a realidade de seguir a Cristo. Perder amizades, perder família, relacionamento, emprego, cliente. Então, assim, é um livro que realmente traz a essência da renúncia do Evangelho. Eu confesso pra vocês, esse foi o primeiro livro que eu li desse autor aqui. Porém, eu tô louca pra comprar novos livros dele. Não sei nem se tem, mas eu vou procurar. Porque se todos forem nessa pegada aqui, gente, simplesmente maravilhoso. Eu não sei nem por que eu não ouço muito falar sobre esse escritor. Sem contar que, assim, na minha opinião, essa capa tá muito bonita, nessa cor, nesse desenho aqui na frente que representa exatamente a ideia do livro. Então essa capa, ela é clean, ela é bem bonitinha do jeito que eu gosto. E fica aqui a recomendação de livro para você que é jovem, você que é idoso, você que é adulto, você que até mesmo é criança, porque esse livro aqui eu mesmo recomendo para todas as faixas etárias de idade. Então, mesmo se você for bem jovem, eu acho que dá para você ler esse livro. É um livro que a escrita dele é um pouco rápida, mas ao mesmo tempo, né, vamos lembrar que é um clássico. Então, assim, tem aquela coisa mais rabuscada da escrita, mas não é tanto até. É uma escrita bem leve, bem gostosa de ler mesmo. Então fica aqui a minha recomendação de livros da literatura clássica cristã.